Crianças, é o mês das crianças e eu convidei a doutora Joana Frari, ela que é médica endocrinologista, para a gente falar um pouquinho da alimentação das crianças. Bem-vinda, doutora Joana. Obrigada, Sheila. É uma satisfação te receber para falar sobre isso. Será que as crianças, elas estão se alimentando de forma correta? Nem sempre comer pouco, às vezes, significa que está comendo bem. Nem sempre estar no peso normal significa que tá tudo certo também. Então a gente tem que ver pelos dois lados, tanto pelo lado do peso, se está no peso normal, e também mesmo estando no peso normal, às vezes a gente tem uma alimentação errada, que muitas vezes vai trazer consequências depois, né? Falando dessa alimentação que pode estar errada, a gente separou alguns alimentos que a gente sabe que as crianças amam de paixão. Aqui a gente tem, por exemplo, o refrigerante. O que a gente fala sobre ele? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tudo que vem no rótulo, a gente tem que aprender a ler o rótulo, né? Então, quando a gente pega aqui, vem tudo escrito o que tem aqui dentro, né? Então, as mamães, na hora de comprar embalados e enlatados no supermercado, sempre olha, né? Quantas calorias que tem, se tem açúcar demais, se tem gordura demais, se tem fibra, se tem sódio demais, que também não é uma coisa boa para as crianças, né? Então, assim, pelo refrigerante, a gente vê aqui nos ingredientes as coisas que tem. Então, assim, normalmente o rótulo aparece em ordem de quantidade. Então, sempre o primeiro ingrediente que aparece é o que tem mais até o que tem menos. Então, se a gente pega aqui o refrigerante, tem primeiro água. Sim. Segundo, você consegue chutar? Açúcar. Com certeza, açúcar. E daí por diante, né? Então, assim, boa parte do que tem aí dentro é açúcar. Só não tem mais açúcar do que água, mas tem mais do que o resto tudo. Então, se puder tirar do dia a dia da criança, é importante. Todas as bebidas que têm excesso de açúcar, então seja o refrigerante, os leites, achocolatados, os sucos de caixinha, suco de saquinho, são bebidas que têm muito açúcar, elas não têm uma função na vida da criança, elas são completamente dispensáveis e podem ser trocadas por líquidos sem açúcar. O suco Natural, com o mínimo de açúcar possível, às vezes o próprio açúcar da fruta só, ou mesmo a água. As crianças hoje em dia às vezes esquecem de tomar água para ficar tomando líquidos que têm açúcar. Olha aí. E esse bonitinho aqui? É o suquinho, é o inho, tem um monte de, no caso, achocolatado, só que já prontinho. A gente sabe que é prático e muitas mães lançam mão porque é prático, né? Já vem pronto. Mas também, será que é legal? Cai na mesma história, se a gente for pegar os ingredientes aqui, leite, cacau, óleo e açúcar. Então, assim, além do açúcar aqui, tem muito óleo mesmo, né? É uma bebida extremamente gordurosa. Eu sempre falo, fazer um teste, você abrir isso daqui, ou mesmo um refrigerante, e deixar aberto, vê quantos dias demora para estragar. Não estraga, demora, porque... Muito conservante. Muito conservante, o próprio açúcar é conservante, então fica ali dias e dias e dias e não estraga, né? Muito bem, saindo das bebidas, vamos para as comidinhas. Aqui a gente tem salgadinhos, salgadinho, bolachinha. O que a gente pode falar para as mães em relação a esses alimentos que também vão muito na lancheira das crianças para a escola e no dia a dia ali, no lanchinho, as crianças estão sempre comendo essas coisas. São bacanas, acrescentam ou não? Com certeza não acrescenta nada na alimentação dessa criança, né? Nenhum tipo de produto industrializado vai substituir o que é feito em casa. Seja um sanduíche natural, uma fruta, uma salada de fruta, né? Ou mesmo um bolo feito em casa, sempre vai ser melhor do que esses industrializados, justamente pela quantidade de conservante, de sódio, de açúcar, de carboidrato e gordura que tem. Assim sendo, aqui a gente tem uma bolacha que ela promete que é um produto integral. Então dá pra gente comer, dá para as nossas crianças sem culpa? Não também, né?
algumas vezes a gente tem que ficar muito de olho no que essa embalagem está falando, porque existe diferença entre falar que é integral, falar que é light, falar que é diet, ou falar que é zero, né? Então a gente tem que aprender todas essas diferenças. O light normalmente é uma coisa que vem menos. Então, por exemplo, não é só o açúcar, você tem um refrigerante normal e o light. O light normalmente tem menos açúcar, mas às vezes quando é salgado ele vem menos sal, não é o açúcar em si. O diet é completamente sem açúcar, próprio para quem tem diabetes. Porém, muitas vezes ele é mais calórico e tem mais gordura, então não necessariamente é mais saudável. Então quem não tem diabetes não deve ir atrás desse tipo de alimento. E o zero açúcar, normalmente realmente é zero açúcar, é quase que uma palavra nova para o diet. Algumas vezes vem falando zero calorias, é diferente de zero açúcar, porque às vezes zero açúcar não é zero calorias porque tem gordura, tem outros tipos de carboidrato. E o integral normalmente está relacionado com a quantidade de fibras. Então, quando a gente fala que é integral, seja o arroz integral, o macarrão integral, a bolacha integral, ela tem mais fibras. Não necessariamente menos açúcar, muito menos calorias, né? Então, às vezes, você está dando mais fibras, sim, mas está dando mais calorias ainda. Não é exatamente saudável, continua sendo industrializado, com conservante, com corante, tudo isso. Agora, se mesmo depois da gente ter dito tudo isso para as mães que estão nos assistindo, ela disser, puxa vida, mas meu filho gosta. Quem deve escolher o cardápio de dentro de casa? Porque quem traz os alimentos para casa são os responsáveis, né? São os pais. Tem que ser firme nessa hora, né? Tem que, porque a criança, ela tem os gostos peculiares da idade e às vezes a gente tem que deixar um pouco mais livre, um dia de festa, né? Você não vai deixar uma criança dentro de uma festa não comer um bolo, um brigadeiro, tomar um refrigerante. Mas a rotina, o dia a dia, tem que ser um pouco mais restrita, mais saudável, porque senão a criança sempre vai escolher o que é mais palatável. Normalmente é o que tem mais açúcar e o que tem mais gordura. E ela não está preocupada se isso vai ser saudável agora ou daqui a uns anos, ou quando ela for adulta, quando ela for idosa. Ela está preocupada só com o gosto, com a delícia de comer ali naquela hora. Então, é muita função dos pais, tanto orientar, quanto às vezes pôr os limites. Porque às vezes só orientar, mesmo assim a criança vai querer ir atrás do doce, do gorduroso. Então, você orienta, você explica. Se mesmo assim ela insistir, às vezes tem que pôr um limite, dizendo não, agora não, só no dia de festa. Para evitar consequências, né, não muito boas para a saúde, porque tudo que a gente quer para os nossos filhos é a saúde. Gostou dessas informações? Marque aqui aquela mãezinha que você acha que vai gostar de ver esse nosso bate-papo. Muito obrigada, doutora Joana. Até a próxima. Obrigada, Sheila.